Estudo bíblico segundo Crônicas 20, versos 1 a 30. A batalha contra Moabe e Amon não é encontrada no livro dos reis. Josafá respondeu a uma ameaça militar séria com confiança exemplar no Senhor, o que contrasta com sua abordagem para a batalha em 2 Crônicas 18, 1 a 19, verso 3, quando ele fez uma aliança que não agradava ao Senhor, pensando que isso garantiria sua vitória. Verso 2, Síria. Em hebraico, o nome se confunde com Edom, que é uma das 3 nações que ocupavam o território de além do Mar Morto. Edom era o povo que ficava mais ao sul e que de lá partia para invadir o território de Judá, chegando até Engedi, cidade do oeste do mar, que os exércitos atravessaram pela margem do sul, chegando, pois, a 50 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. Verso 3. Josafá teve medo. Esse medo foi proveitoso, levou o rei a recorrer a Deus em oração e apregoou o jejum. O jejum era um sinal de pesar, Juízes 20, verso 26, e não era um procedimento regular na religião hebraica pré-exílica, a não ser que esteja implícita em Levítico 16, versos 29 a 31. Mas do período de Samuel em diante, foi usado para enfatizar a sinceridade das orações do povo de Deus quando Israel enfrentava problemas especiais. 1 Samuel 7, verso 6, consultar Atos 13, verso 2. Verso 4. Essa reunião de oração levou a nação inteira a buscar a Deus. Versos 5 a 12, nota homilética. Esses pedidos de oração feitos em pleno templo são um ótimo modelo. 1. Pela adoração e o louvor, que reconhecem o poder da providência de Deus, verso 6. 2. Pela fé e a confiança nas promessas de Deus e no seu amor em cumprir a aliança que fizera com seu povo. Teu povo, teu amigo, tua possessão, versos 5 a 11. A terra de Canaã fora prometida aos descendentes de Abraão, perpétua e incondicionalmente. Gênesis 13, verso 15. 3. Menciona o templo, símbolo da verdadeira adoração do povo, versos 8 e 9. 4. Revela a causa injusta dos seus adversários, versos 10 e 11. 5. Mostra fé e dependência absoluta a Deus de quem espera o socorro, verso 12. Verso 9. Se algum mal nos sobrevier. O rei estava citando a oração de Salomão, 2 Crônicas 6, versos 28 a 30, 2 Crônicas 7, versos 13 a 15. Versos 10 e 11. Cujas terras não permitiste a Israel invadir. Deuteronômio 2, verso 4. Josafá clamou a Deus, suplicando que honrasse a antiga obediência de Israel, além de sua graciosa promessa. Verso 12. Em nós não há força, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eis aí uma fé como a de seu pai Azar. Veja 2 Crônicas 14, verso 11. Verso 13. Naquela reunião de oração tão importante, ninguém faltou. As famílias em peso estavam presentes, como sempre deveria acontecer em casos como este. Verso 14. Jaaziel, Deus vigia sobre mim, é a tradução do nome desse descendente de Asaf, um dos cantores do templo. Inspirado pelo Espírito Santo, Jaaziel profetizara essa palavra de consolação divina, refletida e preservada no Salmo 83. Veja especialmente os versos 2, 6 a 8 do Salmo. Verso 15. A peleja não é vossa, mas de Deus. Todos estavam orando e por isso a resposta alcançou a todos. Deus é solícito em proteger seu próprio povo. 1 Samuel 17, versos 46 e 47. Versos 16 e 17. As ordens eram claras, específicas e práticas, como sempre acontece quando há o desejo de observar-se a vontade de Deus. Verso 18. Josafá se prostrou com o rosto em terra. Essa atitude foi de reverência perante Deus, confiança no seu poder e de gratidão antecipada pela vitória prometida. Verso 20.
Não se mencionam as armas. A fé é mais segura que os exércitos. Verso 21. Ordenou cantores que, marchando à frente do exército, louvassem. Era uma procissão religiosa, não para lutar, mas sim para presenciar o poder de Deus revelado na derrota dos inimigos da sua causa. Era o início de um culto de ação de graças. Versos 22 e 23. Quando o povo começou a cantar louvores, enaltecendo as promessas de Deus, a resposta divina tornou-se uma viva realidade. Depois de os amonitas e moabitas terem destruído o exército de Edom, parece ter havido contendas entre si acerca dos despojos, as quais trouxeram à tona antigas animosidades tribais. Ajudaram uns aos outros a destruir-se, como no triunfo de Gideão, Juízes 7, 22. Assim, Deus tira louvor da ira humana. Salmo 76, 10. Verso 25. Riquíssimas bênçãos são concedidas aos que vivem pela fé em Deus e em obediência à sua soberana vontade. Hebreus 11, 6, Efésios 1, versos 3 e 4. Versos 26 e 27. Depois de recolher os despojos, houve um grande culto de louvor e ações de graças. Os que enfrentaram as dificuldades dependendo inteiramente de Deus, voltaram com o galardão de vencedor. Verso 30. Essa paz nacional devia-se ao fato de todos se contentarem em servir ao Senhor, Deus da vitória. A paz internacional devia-se ao temor que as demais nações sentiam perante o Senhor dos Exércitos. Nota: resumo de todo este episódio. 1. Perigo, versos 1 a 5. 2. Prece, versos 6 a 12. 3. Promessa, versos 13 a 17. 4. Prostração, versos 18 a 21. 5. Punição, versos 22 a 24. 6. Posse, verso 25. 7. Paz, versos 26 a 30. Verso 32. Reto perante o Senhor. Isso deveria caracterizar a cada crente. Verso 33. Um líder piedoso nem sempre consegue despertar um povo que se acostumara à impiedade. O despertamento precisa de alicerces populares. Versos 35 e 36. A aliança impiedosa com Acasias foi inspirada por interesses econômicos para ter acesso a grandes navios comerciais, navios que fossem a Tarsis. No caso, a viagem seria para Ofir, talvez na Índia, 1 Reis 22, 49. Ezion-Geber era um ponto estratégico, porto marítimo de Salomão e também seu centro de refinação de cobre. Verso 37. Eliezer quer dizer Deus é meu socorro. Esse profeta é mencionado somente aqui com essas palavras que logo foram cumpridas. Os navios se quebraram, talvez tenham saído direto dos estaleiros apanhando uma tempestade súbita no meio do Golfo Rochoso. Mesmo o melhor plano resultará em fracassos e decepções quando realizado em conformidade com aqueles que não pertencem a Deus. Os crentes fariam bem em não se comprometerem com as forças do mundo, por mais vantajoso que pareça. Segundo Coríntios 6, versos 14 a 7, verso 1. Nota: responsabilidade. Líderes podem delegar tudo, menos responsabilidade. Podem ser modelos de responsabilidade, podem ensiná-la, podem compartilhá-la, mas simplesmente não podem abrir mão dela. Quando Josafá se tornou rei de Judá, ele assumiu uma responsabilidade. Como todos os reis, deveria liderar o povo, proteger o povo e administrar os recursos do povo. Neste capítulo, vemos o registro de um grande desafio. Um exército de 3 países planejou atacar Judá. Relatos das atividades deles amedrontaram o rei, segundo Crônicas 20, verso 3. Sem dúvida, passaram pela sua mente as mesmas opções que nós enfrentamos numa crise.
desistir, retroceder ou posicionar-se. Vamos relembrar os passos que Josafá deu. 1. Lutou contra o seu medo, versos 2 e 3. Josafá estava aterrorizado, mas não deixou que isso o paralisasse. Permaneceu suficientemente calmo para poder pensar. 2. Buscou o Senhor, verso 3 e 6 a 13. Antes de fazer qualquer coisa, buscou perspectiva orando e pedindo sabedoria de Deus. 3. Cercou-se de força, versos 3 e 4. Não agiu sozinho, mas congregou o povo para informá-los sobre o assunto. 4. Captou a visão, versos 14 a 17. Ouviu a voz do Senhor até saber o que deveria fazer. 5. Comprou a ideia, versos 18 e 19. Inclinou sua cabeça e começou a dar os passos que ele e sua nação deviam dar. 6. Ensinou o plano, versos 20 a 23. Reuniu os homens-chave e deu instruções sobre o que cada um devia fazer. 7. Obteve vitória, versos 24 a 25. Prosseguiu com precisão e foi bem-sucedido, exatamente assim como Deus havia predito. Nota: perfil de liderança Josafá. Josafá de Judá foi um rei que administrou uma grave crise nacional da forma como qualquer grande líder deve fazê-lo. Conduziu seu povo em oração a Deus, quando Judá enfrentou uma derrota praticamente certa. Na hora mais desesperadora, o rei conclamou seu povo de toda a terra de Judá para orar em Jerusalém, pedindo libertação nacional. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, admitiu ele. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Verso 12. O Senhor respondeu às orações de Josafá e libertou milagrosamente o seu povo da morte. E fez isso sem que nenhum soldado de Judá necessitasse se lançar na batalha. Infelizmente, o rei não se conduziu dessa maneira, expressando fé tão grande durante os anos em que permaneceu no trono. No final de seu reinado, Josafá permitiu que influências pagãs corrompessem seu povo. Fez aliança pouco sábia com o rei Acasias de Israel, homem mau que adorava Baal, versos 33 e 35. Josafá esqueceu que Deus chama líderes não somente para começarem uma corrida, mas também para concluírem a mesma. Essa é a única maneira de permanecer no círculo da vitória, na cerimônia celestial de recompensa.